Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer o doutor Fernando Cunha, que é um dos grandes nomes da oftalmologia pernambucana. Doutor Fernando, o senhor se formou por que faculdade? Eu me formei pela faculdade UPE. Ciências Médicas, né? A antiga Ciências Médicas, que hoje em dia é estadual. E por que oftalmologia? Sempre tivemos um sonho de ser médico. Eu, desde criança, queria ser médico. Apesar de meu pai ser empresário da área de comércio, e eu queria ser médico. Não tinha ninguém na família como médico, mas escolhi a medicina por uma vontade, por um sonho. E desde criança pensei em fazer oftalmologia. Inclusive, quando ia ao consultório do oftalmologista, comentei, inclusive, algumas vezes com ele que gostaria de um dia ser... Quem era? Dr. Jaime Figueiredo, que hoje em dia é falecido. Não foi o doutor Jaime que botou na sua cabeça, não, para ser oftalmologista? Acho que não, acho que fascinava o órgão, né? Fascinou a minha vida. E eu trilhei esse caminho, fiz vestibular, fiz medicina e depois decidi fazer a residência de oftalmologia. E fiz a residência de oftalmologia, depois fiz minha especialização na Escola Paulista de Medicina, em São Paulo, onde fiz meu mestrado posteriormente e também fiz o doutorado em oftalmologia. Ô, doutor Fernando, eu soube que o senhor não pode ver um avião que tem vontade de viajar. O senhor vive participando de congressos no Brasil e no exterior. É importante a participação nesses congressos médicos? É muito importante o médico estar sempre atualizado. E a forma de fazer é através dos congressos médicos, encontros em que você pode atualizar os seus conhecimentos. Evidentemente, com a internet hoje em dia, você tem uma facilidade muito grande de adquirir conhecimentos. Hoje em dia, com esses eventos pela internet, você também pode se atualizar. E eu acho que todo médico tem essa fome pelo conhecimento, pela fome por estar atualizado. E a medicina, em especial a oftalmologia, tem evoluído a passos muito largos. Cada dia a gente tem uma novidade nessa área. Evidentemente que as novidades têm que ser avaliadas com um pouco mais de cuidado, porque às vezes há uma pressão do mercado para se introduzir novas tecnologias. Desde que essas novas tecnologias... Que mercado que é? É o cliente ou é os fabricantes de remédio? O que é essa definição de mercado que o senhor disse? Esse mercado é mais a indústria oftalmológica que quer, vamos dizer assim, de alguma forma introduzir novas tecnologias. A gente tem que avaliar muito bem e esperar as pesquisas, esperar as avaliações, para depois se tomar uma decisão se aquele procedimento é o melhor para o nosso paciente. Porque nosso objetivo é o paciente, nosso objetivo é o que tem de melhor para o paciente. O que é que aquela nova tecnologia agrega para o nosso paciente? Traz mais segurança, traz mais reprodutibilidade, traz mais resultados melhores. Então a gente precisa ter um cuidado como médico de não só ir na onda da tecnologia, mas também na onda dos estudos e saber realmente aquilo que é melhor. Agora, se o senhor for recordar quando começou a carreira, os equipamentos que tem, os equipamentos que o senhor tem hoje no H-Visão, a coisa era jurássica, né? Eu já peguei uma fase um pouco melhor, realmente. Eu já peguei uma fase... Doutor Jaime era aquele negócio na parede... Isso. Doutor Jaime realmente foi uma época muito anterior. A gente já pegou uma fase muito melhor da oftalmologia, com lasers e tecnologias que hoje em dia evoluíram mais, que evoluíram com mais segurança. Com mais... o laser é tão... O senhor tem quantos anos de carreira? Eu tenho 29 anos de formado. E há 29 anos já tinha laser? Não. Laser eu ouvi falar recentemente. Não. O laser já existe há vários anos. Existem vários tipos de laser. Apenas surgiram outras aplicações de laser. Ou seja, durante a minha residência já tinha laser. Já se fazia tratamento de retinopatia diabética, por exemplo, com laser. Na época, quando eu terminei a residência e a minha especialização, foi quando surgiu o primeiro laser para correção de grau. Na época dos meus estudos, eu comecei fazendo cirurgia refrativa, a cirurgia do grau, através de incisões com diamante na córnea. E aquilo era uma história, me parece que era uma técnica russa, né? Teve um acidente de carro e o cara cortou e melhorou a cirurgia. É verdade isso ou é conversa? É verdade. Na Rússia, a técnica russa foi desenvolvida e naquela época houve um verdadeiro boom dessa cirurgia.
se fazia cirurgias, vamos dizer assim, em larga escala. Evidentemente que teve-se depois os problemas, teve-se depois as complicações dessa cirurgia. Tanto é que essa cirurgia hoje é proscrita, não é utilizada. E surgiu o laser, com a finalidade de fazer aqueles cortes que era feito pela mão do cirurgião com diamante. E essa cirurgia, vamos dizer assim, com o laser, se verificou que o laser, ele lixava a córnea. E a utilização do laser foi desviada para fazer, ao invés dos cortes, a fazer o aplanamento da córnea com a finalidade de corrigir o grau. Então, Fernando, o que diabo é a córnea? O que é a córnea? A córnea é a parte mais anterior do olho. Se você fizer uma analogia com um relógio, a parte da frente do relógio é o vidro que você toca. Então, a córnea está na parte da frente. Essa parte anterior do olho é a córnea. Ela é transparente e atrás nós temos um espaço e depois nós temos a íris, que é a parte colorida do olho, e no meio da íris nós temos a pupila. Então, a cirurgia refrativa a laser, ela é, vamos dizer assim, ela atinge a córnea, modificando a sua curvatura e as suas medidas, para que se corrija o grau. E essa correção de grau é feita até que limite? Porque tem aquele fundo de garrafa, 20 graus, até que grau pode ser corrigido? Quando se começou com o laser, não havia esse limite. A ciência mostrou que hoje em dia a gente tem um limite. A gente tem um limite da espessura da córnea. Então, esse limite do grau vai depender da espessura da córnea. Mas, em linhas gerais, até 8, 10 graus de miopia, se faz a cirurgia a laser na córnea com excelentes resultados. Evidentemente, se você tem um paciente que tem muito grau, mas tem uma córnea fina e uma córnea plana, você não vai poder corrigir 8 graus. Então, a gente parte para a cirurgia dentro do olho, intraocular. Então, a cirurgia pode ser feita fora do olho na córnea, corrigindo esse grau na córnea, ou pode ser feita através de implantes de lentes intraoculares especiais. E essas lentes têm o grau do paciente, são calculadas para que você fique o mais próximo possível do zero. Agora, qual é a diferença? Porque tem miopia, hipermetropia. Qual é a diferença? O que diabo é hipermetropia? Bom, a hipermetropia é uma condição normalmente genética e pode ser adquirida através de acidentes ou problemas oculares, mas ela leva a uma dificuldade do paciente jovem de enxergar, não tanto para longe, mas ele leva, dependendo da quantidade de hipermetropia, o paciente pode compensar boa parte dessa hipermetropia. O jovem com hipermetropia, ele vai ter cansaço, desconforto para a leitura, turvação visual, perda do foco temporário. Diferentemente do míope, que ele sempre vai ter uma dificuldade para longe, mas ao mesmo tempo ele vai enxergar bem de perto. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Fernando Cunha. Doutor Fernando Cunha, quem é que tem hoje a melhor oftalmologia do mundo? Que antigamente era Barcelona, tinha o tal doutor Barraqué, esse era o maior do mundo, né? Quem é que tem a melhor oftalmologia do mundo hoje, além do Brasil? Veja, hoje em dia a gente tem vários centros no mundo que desenvolvem tecnologia. Não existe a melhor oftalmologia do mundo. Hoje em dia o conhecimento está aberto a todos os lugares. Agora, existem centros de pesquisas mundiais que desenvolvem mais uma área ou outra área. O que se fala muito é em produção científica, para se avaliar onde se produz mais. Então, hoje em dia, a gente verifica que essa coisa está muito disseminada. Não existe um único centro no mundo que seja o referencial. Existem pessoas que fizeram histórias, como você mencionou bem, o Barraquê. Mas hoje em dia a gente tem vários centros mundiais. Tem um mineiro também que era famoso, né? Exatamente, o professor Hilton Rocha, Hilton que Rocha. é um dos nossos baluartes da oftalmologia. E o genro dele é pernambucano e parece que continuou lá na clínica dele, né? Exatamente. Então, as pessoas, vamos dizer assim,
que fizeram história devem ser reverenciadas. A gente não pode esquecer a história dessas pessoas que dedicaram a sua vida. O doutor Clóvis Paiva aqui, não era? Perfeitamente. Professor Clóvis Paiva foi meu professor, uma pessoa também extremamente competente, que fez várias pesquisas, por exemplo, na área de transplante de córnea, foi presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, essas pessoas fizeram a sua parte, deram a sua contribuição, colocaram o seu tijolo nessa nossa construção que nós temos hoje da oftalmologia. Então, eu acho que as pessoas devem ser reverenciadas, devem ser lembradas. Eu acho que o Brasil, hoje em dia, é um dos centros, hoje em dia, de pesquisa, porque o Brasil tem como, por exemplo, a Escola Paulista de Medicina, que é a Universidade Federal de São Paulo, que hoje em dia participa de vários estudos multicêntricos, que fazem com que você faça a aprovação de alguns procedimentos oftalmológicos modernos. Então, a oftalmologia brasileira, hoje em dia, ela é, vamos dizer assim, importante na oftalmologia mundial. Haja vista não só a participação de oftalmologistas de destaque na oftalmologia internacional, mas também em termos de publicações. Agora, uma das suas especialidades, além de fazer essas cirurgias de correção de miopia, é o transplante de córnea, né? Inclusive, nesses congressos, o senhor está sempre fazendo palestras sobre isso. A gente sempre tem trabalhado nessa área e nessa linha de pesquisa, porque, inclusive, foi a minha linha de pesquisa no meu doutorado de oftalmologia. A minha área de pesquisa foi mais na área de ceratocone, que é uma das... Como é ceratocone? Que nome horrível. O que é isso? Ceratocone é uma doença que acomete a córnea, transformando a córnea em forma de cone. E essa córnea, ela cresce de forma protusa, provocando uma turvação de visão, uma baixa da acuidade visual. E quando a gente não tinha um tratamento efetivo para parar essa doença, a grande maioria das pessoas que progredisse a tal ponto, levaria à necessidade de se fazer transplante. 30% das pessoas têm a doença, mas grande parte não desenvolve. Só 20% desses 30% é que desenvolve a doença de forma mais grave. Esses 20% precisam ser tratados. E hoje em dia a gente tem um tratamento chamado crosslink de córnea, que é um tratamento que deve... Eu estou com cada pornografia aqui hoje, danado. Começa a outra agora. Chama-se crosslink. Nada mais é... Crosslink, negócio... Nada mais é do que você fazer um procedimento que endurece a córnea, que você para o crescimento protuso da córnea. Essa pornografia, vamos dizer assim, é o termo técnico científico para este endurecimento. É um tratamento cirúrgico que a gente faz na córnea, que deve ser feito o mais precoce possível, para evitar que você deixe a doença progredir. Qual foi o paciente mais jovem que o senhor diagnosticou com essa doença horrível? Horrível não, o nome é horrível. O mais jovem que eu tenho, o caso, é com 6 anos de idade. Já? Uma criança com 6 anos de idade que já foi diagnosticado com ceratocone. Agora, como é o transplante? Como é que o senhor arranca a córnea velha? Bom, hoje em dia o transplante evoluiu também. A gente tem uma experiência muito grande de transplante, porque a gente trabalhou numa instituição pública que o volume muito grande de pacientes. E o transplante de córnea anteriormente, para esta doença específica, a gente cortava a córnea de forma circular e cortava a córnea também do doador de forma circular e havia uma troca de tecido. Corta com o quê? Com laser? Hoje a gente pode cortar com laser ou cortar através de materiais especiais chamados trépanos. O cortar com laser hoje em dia traz uma precisão maior à cirurgia. Antigamente só se cortava com esses trépanos auxiliados... Cada nome que o senhor vê aqui, trépanos. Que diabo é trépanos? Nada mais é do que um cano pequenininho que tem afiado na sua parte da frente e você, ao encostar na córnea, você corta. Deve ser horrível. Você disse para a sua secretária, vai comprar uns trépanos para mim. O nome é horrível, né? Esses nomes são nomes médicos, nomes, né? Que a gente tem que aprender na faculdade. Tem que aprender. Realmente. Agora, aí retira e cola outra com o quê? Veja, hoje em dia ainda se usa suturas de córnea. Agora, existem outros transplantes, outras formas de fazer o transplante de córnea. Hoje em dia você troca a córnea não totalmente, você troca a córnea parcialmente. Você pode trocar a parte da frente da córnea, você pode trocar a parte do meio da córnea ou pode trocar a parte de dentro da córnea.
Então, hoje em dia, por exemplo, a parte de dentro da córnea, que vamos dizer assim, provoca uma diminuição da transparência da córnea, que é uma doença da córnea, em que a morte celular leva a essa diminuição de transparência, você pode trocar só a parte interna e praticamente sem levar ponto nenhum, através de microincisões. Isso é a grande evolução do transplante, que trouxe para a população um benefício de recuperação visual mais rápida, diminuição da chance de rejeição e menor complicação. Olha, essas cirurgias que o senhor faz lá e o pessoal do H-Visão faz, de acabar com a miopia e tal, é coisa de 2, 3 minutos. Esse transplante também é rápido? Não, não é tão rápido. É um pouco mais demorado, leva em torno de 30, 40 minutos, uma cirurgia anestesia dessa. Local, não é geral, não há necessidade. A oftalmologia, em raras situações, usa anestesia geral, normalmente local. Aliás, é uma coisa boa porque duas dores realmente terríveis são dos olhos e do ouvido, não sei porquê. É verdade. Qualquer cisquinho cai no olho É porque o olho é muito inervado, o olho tem muitas terminações nervosas. Então, qualquer coisa no olho... É igual ao ouvido. Exatamente. As terminações nervosas estão muito presentes e qualquer coisa você sente um desconforto muito grande. Aliás, falar em desconforto, quando cai um cisco no olho, o que é que a gente deve fazer? Bom, quando cair um cisco no olho, o que você pode fazer é lavar esses olhos. Né? Você pode lavar os olhos, não se deve lavar com água corrente, pode se lavar com substâncias especiais, entre elas lubrificantes. É a melhor solução você comprar por exemplo, lubrificante. na praia, doutor. Na praia. Você vai lá e é uma areiazinha de praia, entra no olho. O que é que faz? Veja só, a água corrente, ela pode conter alguns germes. E a água mineral? Seria melhor. Seria melhor. É lógico que em situações especiais, a gente não tendo qualquer outra água, lavar com água corrente é uma atitude, mas não é o recomendado, o correto, o certo. E correr para o médico. E correr para o médico. Pode ser lavado também com soro, solução fisiológica estéril, que é a melhor conduta do que você lavar com água corrente. O ato de lavar com água corrente, numa possibilidade de lesão da córnea, se essa água corrente não for uma água devidamente tratada, essa água pode contaminar os olhos. Evidentemente que em situações especiais se faz essa atitude. Agora, essa coisa de coçar o olho, o senhor tem lá na sua clínica algum problema de pessoas que foram parar lá porque coçaram o olho com a mão suja? Sim, evidentemente. O ato de coçar os olhos é uma atitude errada, né? As pessoas primeiro esquecem dos olhos. As pessoas deveriam lavar os seus olhos normalmente para tirar as secreções naturais, como ela lava. Aliás, deve ter um nome bonito aí para meleca. O que é meleca? A meleca. É a secreção produzida. Como é o nome bonito de meleca? Bom, existe normalmente a descamação celular. Ah, tá certo. Então não estou com meleca, não. Estou com descamação. Descamação celular. Essa descamação celular e essa produção de muco da famosa meleca, ela é natural e ela é produzida numa quantidade pequena. Se ocorre o exagero dessa produção, é porque está havendo uma reação do organismo. Então, o correto seria lavar os olhos. Outra atitude que você falou de coçar os olhos pode ocorrer pelas presenças de inflamações nos bordos palpebrais, chamadas de blefarites, que é outro nome médico. Cada nome aqui. Mas, na realidade, a gente tem que usar esse nome para esclarecer e depois o que significa esse nome. As blefarites são inflamações dos bordos da pálpebra que podem produzir como se fossem umas caspas, e isso leva a coceira. A outra atitude que leva a coceira é a alergia. As pessoas portadoras de alergia ou que foram expostas a alguns alergênicos podem coçar os olhos. O ato de coçar os olhos não é recomendado. O ato de coçar os olhos pode trazer problemas oculares. Entre eles, o que eu acabei de falar, que é o ceratocone. As crianças que têm ceratocone, que coçam muito os olhos, piora a doença. Então, o ato de coçar os olhos deve ser evitado. Se você tem muita vontade de coçar, tem muita meleca, como você disse, você deve procurar... Como eu disse, não, como todo mundo diz, né? É verdade. Né? É como todo mundo diz. E como Meu filho, você está com meleca no olho aí? Se está melecando, lavou e continua e está excessivo, a pessoa deve procurar o oftalmologista para fazer uma avaliação por que essa meleca. A outra causa de meleca comum é o olho seco.
Olho seco, que é um dos desafios da oftalmologia moderna, que provoca grande quantidade de secreção. É um dos desafios da oftalmologia porque a população está envelhecendo e cada vez mais nós temos olho seco, nós temos mais catarata, nós temos mais degeneração macular senil. Depois do intervalo, nós vamos perguntar ao doutor Fernando sobre o uso de óculos escuros sobre colírias. Nós vamos continuar conversando com o doutor Fernando Cunha, que é da equipe do H-Visão. Óculos escuro, é bom usar toda a vida? Sim, o óculos escuro é recomendado como o filtro solar é recomendado pelos dermatologistas. Agora, tem que ser um óculos de qualidade. Tem um tal de UV, que diabo é UV? É ultravioleta, né? Parece a Radiação abreviatura de uva, mas é UV. É exatamente, é radiação ultravioleta. Nós sabemos que a radiação ultravioleta, ela é cumulativa ao longo dos anos e ela é danosa não só para a nossa pele, como para o nosso olho, provocando maior aumento de frequência de tumores nos bordos palpebrais, tumores dentro do olho, da conjuntiva, nessa parte vermelhinha do olho, e também maior frequência de catarata. Ou seja, os países que vivem próximo da linha do Equador, que tem uma quantidade de insolação maior, é muito mais frequente estas doenças do que nos países que não têm essa insolação muito grande. Então aqui é bom usar. Aqui é lógico que é bom usar. E devemos usar óculos, inclusive, nas crianças, porque as crianças vão para a praia cedo, vão para a piscina cedo, e não há esse cuidado tão grande dos pais em utilizar proteção solar, não só de pele, como também ocular, que seriam os nossos óculos escuros. E colírios? Colírios é uma coisa interessante, João. Tem um Moura Brasil, esse é mais velho do que o... É verdade. Todo colírio tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Evidentemente que tem alguns colírios que têm um lado bom maior e o lado ruim menor. Os colírios que podem ser utilizados normalmente são os colírios lubrificantes oculares. Esses colírios lubrificantes oculares devem ser prescritos pelo seu médico oftalmologista, mas eles podem ser usados de uma forma geral, até mesmo, vamos dizer assim, de maneira mais frequente. Não trazem problemas oculares, lavam os seus olhos, renovam a lubrificação ocular e fazem bem para os olhos. Há até uma determinação do Ministério que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Glaucoma para que se controlasse a venda de alguns colírios, uma vez que esses colírios contêm substâncias que podem trazer danos irreversíveis à população, como, por exemplo, os corticoides, que podem provocar não só catarata, como glaucoma cortisônico, glaucoma secundário ao uso do corticoide, que pode levar a uma cegueira irreversível. As pessoas que têm o hábito de usar colírio devem ter uma prescrição oftalmológica. Essa determinação de proibição da venda desses colírios ainda não foi feita como existe hoje em dia nos antibióticos, que só podem ser feitos através de uma prescrição médica, vendidos através de uma prescrição médica. E esses outros colírios podem ser comprados livremente nas farmácias. Então, há um alerta da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Glaucoma para o uso inadvertido desses colírios, que além de provocar glaucoma, podem provocar conjuntivites crônicas. Olha, o senhor fundou e é presidente de um clube. É o clube de quê? De futebol? Que clube é esse que o senhor fundou e é presidente? Veja, a gente não é, vamos dizer assim, não é um clube. A gente tem um grupo de pesquisadores que trabalhamos na área de pesquisa do anel intraestromal e nós somos... Anel o quê? Intraestromal. É, cada nome. Você vai ter que trazer o dicionário médico. É verdade. Sim. E o clube? Esse clube é de pesquisadores na área de ceratocone da doença que eu falei. Que quando se iniciou a pesquisa desse tratamento para o ceratocone, que é o anel de Ferrara, o anel intraestromal, o anel que é colocado dentro da córnea... Quem é Ferrara? Paulo Ferrara é um brasileiro de destaque nacional. Eu conheço Ferrari, agora Ferrara é esse. É este. Aí tem o Clube Ferrara. Esse grupo de pesquisadores que iniciou essas pesquisas, que trabalhou inicialmente, eu tive a honra de fazer parte desse grupo,
eles, vamos dizer assim, iniciaram as pesquisas para aprovação. E as cirurgias e o trabalho que a gente fez contribuiu para que esse número de pacientes pudesse ser enviado para ser aprovado para a utilização de uma forma geral. E o clube? O senhor não falou do clube ainda. Que clube é esse? Esse não é, chama-se clube, mas na realidade são um grupo de pesquisadores que trabalham nessa linha de pesquisa dessa doença ceratocone. Mas se reúne sempre? Exatamente. Nós temos congressos que nós somos convidados a participar e trocar experiências e discutir casos e aprender com esses colegas. Nós esquecemos de falar da catarata. Quanto por cento das pessoas algum dia terão catarata? Veja, a catarata é quase que inexorável. É feito cabelo branco, feito ruga, todo mundo vai ter. Uns mais cedo, outros mais tarde. E a catarata é uma das principais causas de cegueira do mundo, sendo que reversível. A catarata no Brasil ela é operada em quantidade muito pequena ainda, porque as pessoas não têm assim, esse esclarecimento e as pessoas têm um certo tabu. Agora também, equipamentos como a H-Visão tem, são poucos, né? É verdade, a gente está na linha de frente, a gente está realmente com o que tem de top, com o que tem de melhor. Mas eu acho não só importante você ter equipamentos de ponta, mas você ter médicos e equipe médica qualificada. Nós temos que aliar a tecnologia com a competência, com a experiência. Esses dois pilares são fundamentais. A tecnologia por si só não funciona. Precisa-se ter o outro lado, que é também o lado do pesquisador, do estudioso, do médico com experiência e também do lado humano da relação médico-paciente. A nossa última pergunta, as pessoas não têm essa ideia, mas de quanto em quanto tempo a pessoa deve fazer uma consulta com o oftalmologista? A rotina é fazer pelo menos uma vez ao ano. A partir de que idade? Veja, desde o nascimento a criança deve ser examinada através... Daqui a pouco eu vou fazer exame na barriga da mulher, né? É verdade, mas se faz. Se faz? Se faz a ultrassonografia para verificar alterações congênitas, deformidades de crânio, de face. Hoje em dia se faz. E de olho? E de olho. Já? Você pode já perceber através de exames especiais que é a anoftalmia, que é a ausência de globo ocular durante o desenvolvimento da criança, do feto. Embora seja raro, é uma entidade muito rara, há relatos disso. Nós queremos agradecer ao doutor Fernando Cunha, dizer que foi uma honra e um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na TV Tribuna.